Antes de mais nada, galera, quero deixar um recado, que é o seguinte: o canal ficou uns dias sem vídeo, tô fazendo um curso e tô bem atarefado, então não tô tendo tanto tempo para desenhar. E o formato dos vídeos eram esses, né? Eu filmava eu desenhando e jogava algum tema por cima. Então resolvi mudar um pouco o formato do vídeo para o canal não ficar parado. Acho que vocês já notaram aí pela thumbnail que eu vou falar sobre a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Aqui, uns breves comentários sobre. Nessa segunda temporada a gente acompanha a juventude do Gojo e a relação entre ele e o Geto. Essa segunda temporada é interessantíssima e eu já havia lido o mangá de Jujutsu Kaisen, mas eu acabei dropando. E eu tenho aquela velha máxima de que histórias boas, personagens têm que ir de arrasta, mas um personagem específico foi de arrasta na obra, eu simplesmente dropei. Então eu não vi o final do mangá. Eu sei que já tem outra história, o autor fez outra história derivada de Jujutsu Kaisen, mas enfim, eu abandonei e fiquei esse tempo todo sem acompanhar nada. Vi alguns cortes, né, nessas redes sociais, né, breves momentos da temporada mais recente e achei fantástico. Vale mencionar que o estúdio Mapa, que é o estúdio responsável por animar Jujutsu Kaisen, é um estúdio derivado da antiga Madhouse, que animou a primeira temporada de One Punch Man. Então é normal eles prezarem pela qualidade. E essa segunda temporada não é diferente. É uma temporada fantástica. Fotografia, cenas de ação. A abertura, a temporada não é tão boa. A música em si não é tão boa. A animação é fantástica. Mas a música não é empolgante, não é aquela música chiclete que cola na cabeça, você, depois que acaba o anime, vai lá no YouTube e procura a música. Acho que eu tô me baseando também por Dandandan, a primeira temporada, e a comparação um pouco absurda, né? Porque é difícil sair uma abertura tão boa. Mas enfim, a segunda temporada terminei de assistir, é fantástica. Ela já saiu já tem algum tempo. Ela, como havia mencionado, a gente acompanha aí a jornada do Gojo e do Geto. A gente acompanha tanto o amadurecimento do Gojo como feiticeiro Jujutsu, ele aprendendo a manipular a, a energia amaldiçoada dele, e também a gente vê a decadência do Geto, que ele acaba querendo mudar o mundo, não importando as consequências e os meios para alcançá-la, e o Gojo precisa tomar uma atitude drástica. Bom, a segunda temporada começa com um torneio. Eu lembrei de Naruto, mas se a gente for analisar Shonen como um todo, sempre tem um arco de torneio. É interessante você colocar os personagens, seja o personagem principal e os amigos, ou até a galera da mesma classe ou da mesma escola, enfim. É um tema batido, mas funciona, porque é divertido você ver esses personagens que se conhecem, né? Não chega a ser inimigos, mas companheiros ou adversários se enfrentando. É interessante. E o torneio também é interrompido, lembrando um pouco Naruto. Aparece algumas maldições, alguns feiticeiros. Eles queriam roubar um artefato lá da escola Jujutsu e também levaram alguns fetos amaldiçoados. A gente percebe mais pra frente que isso terá repercussão, que pra mim é a melhor parte do mangá, que é o incidente em Shibuya, porque muita coisa lá acontece. A gente tem o Gojo, né, que é praticamente o exódio da animação, ele é muito forte, então meio que ele é a carta garantida. Nesse incidente de Shibuya, por exemplo, a gente tem que ver os personagens se virar sem ele. Isso traz uma certa tensão, porque com o Gojo em campo a gente sabe, vai ser goleada. Quanto à animação, eu já havia mencionado que a animação ficou muito boa. O estúdio Mapa, ele se atém aos detalhes. Se você perceber jogada de câmera, principalmente quando os personagens estão conversando, os takes, os ângulos, eles sempre escolhem uma posição meio obtusa. Nunca é uma parada muito linear, muito jogado. É uma parada pensada e você já vê que a animação é boa, até por esses mínimos detalhes. Tem uma cena, inclusive, que, enfim, ela não tem nenhum impacto para a história, é só conteúdo para encher o capítulo, né?
Dois personagens estão conversando no restaurante e a transição poderia ser aparecer a foto do restaurante e depois os dois personagens conversando sentados numa mesa. Mas não, a transição eles fizeram tipo o personagem segurando o canudo e a gente só vê o círculo. Aí esse círculo vai afastando, a gente vê a mão do personagem e quando vê é ele colocando o canudo dentro do copo. É um detalhe que ele vai 2, 3 segundos no máximo, só que você vê que tem muito esmero na produção. Então quanto à animação é fantástica. Apareceram muitos personagens legais, inclusive tem um que rouba a cena que é o Toji. Ele é o pai do Fushiguro. E ele tem a peculiaridade de não ter energia amaldiçoada. E isso faz até um paralelo com Rock Lee ou Gai Sensei. Sempre tem um arquétipo de personagem que ele não é talentoso e tem que enfrentar a galera ou lidar com as dificuldades na raça. E o Toji é esse personagem. Só que diferente do Gaiken Sensei, Rock Lee e companhia, ele nem sei se posso dizer que ele é vilão. Mas ele é um cara que ultrapassa algumas linhas, né? Ele é um mercenário, então onde tiver dinheiro lá ele estará. Um cara muito forte e muito estiloso. Inclusive tem uma cena no incidente de Shibuya que tem uma velhinha feiticeira que acaba fazendo um feitiço de download de alma. Ela faz a alma do Toji ser transplantada não, ela invoca a alma do Toji e coloca ela no corpo de outra pessoa. E ele começa a atacar vários feiticeiros e tem uma cena que, se eu não me engano, é diferente do mangá. Que ele tá fugindo, tá lutando. O Fushiguro tá tentando sobreviver, não é nem uma luta, né? Porque se um lado bate e o outro apanha, não é uma briga. Mas o Fushiguro sumona lá, invoca vários coelhos para tentar atrasar o Toji, né? E ele fugir. Ele dá um pisão no chão e sobra vários pedaços de concreto. Ele começa a tocar um concreto por vez. E aí fura as invocações. Achei essa cena fantástica. Então o anime tem essa preocupação de fazer uma adaptação e ela ficar divertida. Se a gente for analisar o traço do mangá, o traço do anime, o anime adaptou de forma muito boa e até melhorou. Não vou falar que fez melhor porque é uma adaptação. Em alguns momentos a gente vê uns takes que eles pegam praticamente o traço do mangá e só colocam no anime. Mas de certa forma houve essa mudança de estilo artístico. Quanto às lutas, enfim, eu citei o Toji, mas para mim com certeza o ponto alto dessa temporada é o desenrolo entre o Itadori e o Mahito. Infelizmente, ou felizmente, esse autor é corajoso, ele não tem medo de se desfazer de personagens. Eu acho que isso traz até um peso para a história. Eu acho que essa é uma das grandes críticas de One Piece, porque os acontecimentos não têm tanto peso, porque dificilmente o personagem morre. É foda falar isso porque quando o Oda tomou coragem para matar um personagem, quem vai de arrasta é o Ace, que é um dos personagens mais fodas da obra. Mas aqui não, em Jujutsu Kaisen o autor é bem corajoso. Ele não tem medo de se desfazer de personagem. Inclusive apareceu muito personagem maneiro. O próprio Mahito eu acho um bom vilão. O Gojo, né, o fodão de todos, né? O Geto é um bom o Geto é um bom vilão. Acho que é assim que pronuncia. Aquele que usa umas roupas cerimonial, cabelão grande e tal, que era amigo do Gojo. E a gente descobre depois que ele é só uma casca, né? Surge um outro personagem na parada e meio que tá usando o corpo dele. O alcunha de o pior feiticeiro de todos os tempos, né? Então é uma temporada fantástica. Creio que pra mim é o ponto alto do mangá. Inclusive tem a batalha final que é hypadíssima, mas enfim, eu dropei. Então pra mim esse incidente em Shibuya já vale a pena você sentar e assistir. Eu demorei muito tempo para assistir também porque eu tô tendo uma certa dificuldade, não sei vocês, de encontrar sites para assistir anime nesses sites paralelos entre aspas. Não sei. Já tô assinando Netflix e também tô assinando Netflix,
e a Paramount. Então assinar Crunchyroll, nossa, é muita coisa para pagar. Então eu tô escolhendo bem minhas guerras. Bem, isso foi breves palavras a respeito da segunda temporada. Espero que tenham gostado. Clique no gostei. Comente se está acompanhando o Jujutsu Kaisen. E até o próximo vídeo, galera.